Beleza, é o quadro Troca de Ideia no Plugado na Mirante FM nesta noite de segunda-feira, dia 2 de junho. Bom, e quem participa do programa a partir de agora, uma conexão Plugado Maranhão, São Paulo, Renata Amaral, contrabaixista, integrante do coletivo .br, além de diretor artístico e musical do disco Let Chaka. A gente vai então dar um salve e boa noite para ela, Renata Amaral. Um prazer trocar ideia com vocês sobre esse álbum do povo indígena Funiô e o coletivo .br aqui no Plugado na Mirante FM. Salve, salve então, mais uma vez aí, boa noite, Renata Amaral. Boa noite aos ouvintes todos da Rádio Mirante FM. Prazer estar aqui contigo, Pedro Sobrinho, para fazer essa troca de ideia sobre o disco Cletiacá. Boa noite a todos. Bom, Renata, como definir este diálogo musical entre os cantadores, né, do povo Funiô, né, e o coletivo .br? Olha, esse encontro, como definiu o Tunifuá, o mestre das ervas aí do povo Funiô, que fez esse encontro com a gente, é um encontro de ancestrais, né? Não é só um encontro de pessoas, mas é o encontro dessas culturas ancestrais que os Funiô trazem, né? E o .br traz também a partir das tradições desses mestres, né? Que são guardiões de bumba-boi, de tambor de mina, de caixa do divino, de maracatu. Renata, o que significa, né? O que significa para você cantar a ancestralidade nesse disco chamado Let Chaka, lançado nas plataformas de música em 22 de abril deste ano? Esse foi um encontro muito esperado, né? A gente tinha essa vontade de tocar junto há muito tempo. A gente se conheceu na aldeia multiétnica, lá em Alto Paraíso, de Goiás. Eu fui convidada para fazer orquestra multiétnica. E aí o Aritana fez tudo aquilo acontecer junto também, né? Ele deu muitas ideias, foi uma figura super ativa e eu fiquei tão impressionada com a musicalidade Funiô, né? Que é uma musicalidade que reverbera dentro da gente, né? Um povo aí do indígena do Nordeste que fala o Iatê, né? Das poucas línguas preservadas aí dos povos indígenas do Nordeste, mas tem essas tradições que a gente reconhece, né? Que são matrizes aí do coco, matrizes dos reisados. A gente se reconhece nessa musicalidade das cafurnas, dos torés, né? Então, desde sempre a gente teve muita vontade de fazer esse som com o povo Funiô. Bom, é um disco então que se resume na realização de um sonho, né? E eu te pergunto, Renata, qual a proposta musical desenhada aí nas 9 faixas deste trabalho? E foi a realização de um sonho, gravar esse disco, né? A gente conseguiu aí o apoio da Funarte, né? Da Funarte Retomada. E aí a gente fez esse disco numa residência artística. Eles vieram, né? 8 indígenas, Funiô, grandes cantores e também figuras importantes, né? Um mestre das ervas, um mestre de Iatê, as lideranças, né? E a gente ficou uma semana hospedado junto numa casona, cantando, tocando, experimentando, mostrando músicas uns para os outros, né? E aí esse disco e o espetáculo são resultados dessa troca. E um dos destaques então do disco é a faixa O Rio Encheu. E aí, o que você tem a dizer dessa faixa? Algumas músicas foram apaixonantes, né? Algumas músicas a gente apresentava e eles queriam cantar de imediato. Algumas músicas a gente ouvia e fluía muito nos instrumentos, né? Uma delas foi essa Rio Encheu, que o mestre Walter canta, e de cara eles começaram a cantar junto e abrir vozes, né? Eles têm esse trabalho harmônico aí nas vozes, de abrir, né, em vozes diferentes, que formam uma massa sonora, porque eles têm uma potência
né, de volume, de voz impressionante. Então essa vibração de harmônicos assim por si só preenche, né, a música toda. E aí a gente, com a alfaia do mestre Walter, né, com esses cocos, né, os Rio Encheu e o Quero Atravessar, são 2 cocos que dialogam muito aí com a tradição das cafurnas e dos torés, dos funiô. Aí essa é uma faixa que a gente gosta muito. Bacana. Bom, e o que representa, né, o resultado da sonoridade desse disco, nessa conexão entre o coletivo.br e o povo funiô? A gente sente que esse elo, esse diálogo também, né, se deu porque essa tradição afro-indígena, né, ela já está também no Bumba Boi, né? A gente tem a figura aí dos índios, das índias, dos caciques, das tapuias, né, nos vários sotaques. No maracatu também a gente tem o Rei Amar, a gente tem essa figura do índio, né, do caboclo. No tambor de mina também, né, que é a tradição da Dona Zezé, que é a caixeira do Divino e a Quede da Casa Cutiachante. Então a gente viu que isso dialogava muito, né, também as línguas, né, cantar nas línguas africanas aí, de algumas músicas que a gente gravou, com a língua Iatê, isso tudo soa muito bonito, né? Que beleza. Bom, Renata, antes da gente ouvir aí a faixa O Rio Encheu, eu queria que você destacasse aí as pessoas que participaram na concepção desse trabalho, né, desse disco, a ficha técnica, né, da galera que participou do disco. Na ficha técnica a gente tem aí nossa equipe dos sonhos, né? É um projeto do Acervo Maracá, né? Esse acervo que eu reúno aí há mais de 30 anos já, que tem muitas publicações, né? Discos, documentários, livros, turnês, né? E aí a gente teve a parceria da AGO, da Tâmara Jacinto, que trabalha há muito tempo já com os funiô, né? Fez um disco deles que chama Cafurnas, que é lindo. E então a gente teve essa parceria e foi onde a gente se encontrou em palco pela primeira vez, foi no Festival Agô, né, que a Tâmara organiza. Então a gente tem essa parceria bem importante. A gente teve a produção executiva da Aline Fernandes, que trabalha comigo na Maracá há mais de 10 anos, parceira em todos esses projetos, né? A gente teve a produção musical do André Magalhães, que é um parceiro precioso, aí irmão meu, né, de todas essas produções, discos, documentários, ele tem essa expertise aí de saber como gravar todos esses tambores, todas essas vozes, como tirar o melhor som mais próximo, né, do que a gente ouve aí na comunidade. Beleza, né? Eu conversei aqui com a Renata Amaral, contrabaixista, integrante do coletivo.br, além de diretor artístico musical do disco Let Chaka, né? Nessa conexão aí do coletivo.br e do povo funiô. Renata, fique aí então à vontade, né, para informar mais alguma coisa aí, dar o recado do que ficou aí faltando, né, de informação para quem está curtindo o Plugado, e também se despedir, né, dos nossos ouvintes, do Plugado, da Mirante FM. Fique à vontade então, Renata, o microfone é todo seu. A gente tem aí esse documentário em 3 episódios da Diana Gandra, que também é uma parceira antiga, que fez comigo Pedra da Memória, fez vários outros trabalhos, é uma figura muito sensível e acompanhou também todo o processo da residência artística, da gravação, dos shows. Então já foi lançado também o primeiro episódio. A gente tem mais outros 2 aí para lançar. E o disco está disponível em todas as plataformas digitais. Ouçam Cletiacá, Povo Funiô Encontra.br, tá bonito. Agradecida, Pedro, pelo convite, agradecida a todos os ouvintes da Rádio Mirante FM e uma boa noite a todos. Bacana, essa foi a Renata Amaral aqui no Plugado, né? Eu e toda a família Plugado Mirante FM agradecemos a sua participação nesta noite aqui no programa, passando essas informações sobre esse disco muito interessante, né, do coletivo.br junto com o povo funiô. E a gente vai então ouvir aqui no programa a faixa
o rio encheu. Para você que está comigo, vamos juntos